Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou Marcelo, hoje eu tô aqui para falar do segundo episódio de Pacificador, beleza? Da segunda temporada, certo? Então vamos trazer aqui nossa análise, né? Falar os pontos principais aí do episódio, beleza? Com spoilers, depois da vinheta. Bom pessoal, vamos lá. Então episódio 2, olha os nomes, né? No primeiro episódio eu falei... Cara, toda a primeira temporada de Pacificador tem piadinhas, né, nos nomes dos episódios. E eles estão mantendo isso aqui nessa temporada, tá? Então o nome desse episódio é O Pássaro do Homem Determina Seu Valor. Enfim, o episódio ele é escrito pelo James Gunn, mas ele não é dirigido, tá? O primeiro episódio foi dirigido pelo James Gunn, mas esse aqui é dirigido pelo Greg Mottola. Enfim, vamos lá. A gente começa o episódio ali com Rick Flag, né, o Rick Flag Sr. Se tornando ali o diretor da Argus, né, sendo apresentado ali a sede ali da Argus pelo Economus, e a gente já vê, né, no que isso vai dar, porque logo depois que ele chega na salinha dele, ele já manda o Economus, né, ir buscar ali os arquivos, né, confidenciais ali, da operação lá de Corto Maltese, né, que aconteceu lá no Esquadrão Suicida, né, que obviamente depois eles mostram ali, né, pra gente lembrar de tudo, eles mostram ali tudo como aconteceu, o Pacificador matando ali, né, o Rick Flag Jr., e enfim, o cara lendo ali tudo. Eu admito que ainda fica meio difícil acreditar, tá, que o Rick Flag Sr., é pai do outro Rick Flag. O Frank Grillo não tá tão velho assim, beleza? Pelo menos não aparenta. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos passar esse pano aí, James Gunn. Mas enfim, eu achei legal, tá? Achei uma cena legal. E achei legal também pra mostrar que, cara, isso é uma parada que a gente já tava esperando, né? Porque o Rick Flag já tinha aparecido, tá? No Superman, tinha aparecido lá no Comando das Criaturas, né? Então a gente já tava esperando que isso podia acontecer. E finalmente chegou, né? Esse momento e tal. E eu acho que vai ser legal a gente ver o Rick Flag indo pra cima, né? Do Pacificador aqui durante essa temporada, né? Que provavelmente é o que vai acontecer. Provavelmente vai ser a trama principal, assim, ou uma das tramas principais, assim, da temporada. Beleza? Logo depois, cara, a gente tem o Pacificador lidando ali com a morte, né, da variante dele, do outro universo ali. Eu acho que esse universo podia ter um nome já, né, um número, assim, universo 42, universo sei lá o quê, porque todo o universo da Marvel tem, né, eles colocam lá o númerozinho. Esse aqui a gente ainda não tem, né, então, enfim, o outro universo lá, né, que a gente viu no final do primeiro episódio, e cara... Que cena boa. Ele tentando esconder ali o corpo rolando pra fora de novo. Cara, sensacional, sensacional. Muito bom. E aí, né, pra ajudar ele nesse trabalho, ele tem que chamar o Adrian, né? Cara, é aquilo, é essa loucura que rola, né, sempre... E em Pacificador, essas piadas malucas e mais uma vez, né? Eu acho que nesse episódio o James Gunn lembra pra gente mais uma vez que, tipo, a série é mais 18, tá? Então, caso não tivesse ficado claro no primeiro episódio, esse aqui ele lembra pra gente também. Então, a cena do vigilante chegando lá na casa, né? Vendo a situação da casa do Pacificador lá, que eu não posso nem mostrar, né? E depois eles lidando com o corpo. Mano, é sensacional, cara. O Vigilante, ele é facilmente um dos melhores personagens, tá? O Adrian, né? Um dos melhores personagens do Pacificador. Justamente por causa dessa loucura que ele tem, né? Porque ele é um cara completamente bobo, maluco, né? E ele é um psicopata ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, enquanto eles estão lidando ali com o corpo, né, sumindo ali com os restos mortais do outro pacificador, o pacificador, né, o nosso pacificador tá todo, né, porra, que situação de merda, e o Adrian tá sorrindo ali, tipo, coisas da vida, né, tipo,
Mano, isso é muito bom, cara. É muito bom. Um dos grandes personagens aí de Pacificador, com certeza. Enfim, seguindo aqui com os temas do episódio, a gente teve a Adebayo, né? Que teve uma participação legal nesse episódio, né? Então ela volta ali pra casa dela pra buscar umas paradas e ela reencontra a ex dela, né? Que a gente. É o que eu falei, cara, no primeiro episódio. Eu continuo trazendo isso aqui, que eu acho que essa temporada ela vai ser bem mais dramática, tá? Do que a primeira. Vai continuar tendo piada, vai continuar tendo loucura, vai. Mas ela vai tratar de temas e vai explorar, né, a parte dramática ali dos seus personagens mais do que na primeira temporada, tá? Até porque, né, enfim, a gente já teve o exemplo, pô, o Chris tá sendo muito bem explorado. A Harcourt tá sendo muito bem explorada nesse sentido também. Nesse episódio a gente viu mais da Adebayo, então a gente viu ela discutindo com a ex dela e tal, todas essas questões. Ela até fala que era pra elas terem voltado pra Gotham, né? Enfim. Então eu achei bem legal essa parte também. Tô bem empolgado pra ver tudo que vai se desenrolar disso também, né? Dessa parte da marca de todos os personagens, né? Não só da Adebayo. Cara, logo depois a gente tem uma cena muito boa da Harcourt ali numa farmácia, né? Que uma mulher encontra ela ali, fala com ela, né? Como se ela estivesse sofrendo violência em casa, enfim, algo nesse sentido, né? E cara, a Harcourt é uma personagem que ela tem me conquistado, tá? Nessa segunda temporada. Com todo respeito, tá, James Gunn? Mas tem me conquistado justamente por conta do que eu tô falando, tá? Porque, enfim, é isso, cara. Eles estão explorando bem esse lado dramático dela. Foi uma piada, mas é uma piada que acaba tendo, né, o seu lado de realidade ali, a sua parte dramática ali também, porque no primeiro episódio eles fazem a piada dela ser. Fugiu o termo, dela ter masculinidade tóxica, né? É a piada que eles fazem lá, masculinidade tóxica. E enfim, a gente vê, né, ela caindo na porrada lá com os caras, ela apanhando pra caramba com os caras lá no bar. Né, nesse episódio a gente vê os desfechos disso. Então, mais uma vez, eles explorando muito mais essa personagem da Harcourt aqui nessa segunda temporada. E eu tô gostando bastante. Inclusive, eu falei lá no primeiro episódio, acho que a atriz, né, a Jennifer Holland, mandou muito bem no primeiro episódio, entendeu? Então, eu acho que eles podem desenvolver ainda melhor, né, essa personagem aqui durante essa temporada, tá? Um outro personagem que, assim, ele tá aparecendo mais como piada mesmo, né? Ainda não tá sendo tão explorado, né, nessa questão dramática, é justamente o Economus, tá? E nesse episódio a gente tem o cara lá chegando. Eu não vou lembrar o nome desse personagem, tá? Mas o malucão lá que tem cegueira aviária chegando pra falar com ele. E eu já vou te falar, cara. Essa já é uma das melhores piadas, eu acho, assim, do James Gunn. Porque, mano, é a cara do James Gunn essa piada. É um negócio tão besta. Um negócio que não faz sentido nenhum. Entendeu? E ele coloca ali na tela. E, mano, funciona, entendeu? Então, foi muito legal ver a cena dos dois juntos, tá? Do Economus e desse outro cara que eu não vou lembrar o nome, né? Ele tentando dar apelido pra ele e tal. Cara, foi muito bom, tá? Foi muito bom. Bom, e a gente vê mais, né, desse personagem. Pô, eu tenho que lembrar o nome dele, peraí. Ó, lembrei o nome dele, tá? É Langston. Alguma coisa assim, beleza? E depois, né, além dele zoar com o Economus aí, a gente tem mais pra frente uma outra participação dele no episódio. E, cara, eu achei muito engraçado, assim, como o James Gunn apresentou isso, porque eles começam a mostrar um monte de cara aleatório que a gente nunca viu se armando, entendeu? Com a música de fundo tocando e tal. Você fala, mano, quem são esses caras? E aí depois eles mostram lá, né, que é o grupo de mercenários ali, que eles juntaram pra poder invadir a casa do Chris, né, do pacificador. Aliás, tem mais uma piada nessa cena, do cara falando, não, vamos esperar, que ele talvez pode voltar pra buscar um presente, não sei o que, eles ficam discutindo. Típico cena de James Gunn, entendeu? Os caras parando pra discutir um assunto completamente aleatório, entendeu? Típico de James Gunn.
E logo depois tem eles atacando ali a casa do Chris, né? Que, mano, é uma cena muito boa também, tá? E antes disso, a gente tem mais uma piada que é muito boa também, que é ele simplesmente dando apelido ali pro pessoal, apelidos completamente aleatórios, entendeu? Porque como que ele vai lembrar o nome do pessoal? Não vai lembrar. Então, é mais, cara, é isso. É o James Gunn sendo James Gunn, 100%. E logo depois tem o ataque, né, à casa do Chris, eles entram na casa do Chris, e quem aparece, né, quem aparece para ser o herói dessa vez é simplesmente ele, né, Igli chega para ser o nosso herói, e aí o cara não consegue ver porque ele tem cegueira aviária, isso é muito bom, mais uma vez eu tenho que dizer que isso é muito bom, e é mais uma vez, né, o que eu falei também, o James Gunn lembrando pra gente o tempo inteiro, que aqui é uma série mais 18, então o Igli arranca o olho do cara e é isso aí. E tá tudo certo, e é isso mesmo, entendeu? Então, mano, que cena legal. Acho que foi basicamente a única cena de ação, assim, do episódio, né? Mas foi muito legal ele dar esse destaque aí pro Igli, tá? E, enfim, finalizando ali o episódio, a gente tem a festinha, né, do nosso grupinho ali, dos Eleven Street Kids, né? Que, cara, eles são muito legais juntos também. Muito legal ver eles juntos novamente. Enfim, rola várias paradinhas ali, né? Então tem uma coisa que eu achei legal foi a Adebayo falando com o Economus, né? Dando um gás, assim, pra ele, sabe? Falando que ele é importante no grupo e tal. Achei isso legal. E, obviamente, né, tem o Chris, mais uma vez ali, falando com a Harcourt. E aquilo, né, cara? Acho que a grande. Eu falei no primeiro episódio, volto a repetir aqui, os dois grandes protagonistas dessa temporada, né, pelo que a gente tá vendo até agora, é Chris e Harcourt, né? E essa relação entre eles, né? Então, ele já tinha visto, né? Quando ele foi lá pro outro universo, ele já tinha visto que o Chris daquele universo que ele matou aparentemente tinha uma relação muito melhor, né, com a Harcourt daquele universo, né, e isso mexeu ainda mais com ele, né, ele já tinha esse crush na Harcourt e isso mexeu ainda mais com ele, então ele mais uma vez vai falar sobre isso e tal, e tipo, ela não dá bola pra ele, né, e isso deixa ele completamente fudido ali. Por isso, né, por isso que ele resolve voltar para o outro universo, né, logo depois. E uma coisa muito interessante que eu acho que a gente vai ver também acho que a gente vai descobrir mais sobre o Chris do outro universo, né? Porque quando ele chega lá, no outro universo, ele ouve, né, o irmão dele, o Keith, e o pai dele, procurando ele, né, falando sobre ele, pô, onde será que ele tá e tal, você achou alguma coisa, tinha sangue lá e tal. Inclusive ele fala, será que são as pílulas novamente? Será que ele tá usando pílulas novamente? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que vai ser muito interessante a gente observar como que vai ser, né, essa diferença do nosso Chris lá no universo do outro Chris, né? Quem era esse outro Chris? Entendeu? Porque eles falam, pô, acho que no primeiro episódio o irmão dele até fala, você não tava bebendo de novo, você não tava usando pílulas de novo, alguma coisa nesse sentido. Então, aparentemente ele tem problema com drogas, né? Será que ele tem mais problemas, né? Como foi a relação dele com a Harcourt? Quem era esse outro Chris? Né? Como foi pra ele crescer com o pai e o irmão presentes, né? Então, enfim, são essas temáticas, né, que multiversos proporcionam pra gente, que, se bem exploradas, ficam muito legais. Então, enfim, acho que vai ser bem legal a gente ver isso sendo explorado. Essa parte do Chris e também, obviamente, a relação dele com a Harcourt, né? Porque assim que ele chega lá, ele vê que a Harcourt do outro universo respondeu ele, né, com o celular do outro Chris. Então, enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas acho que pode ser muito interessante. Mais uma vez, cara, essa questão, o pessoal tem falado muito mal, né, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos anos, né, de multiverso, por causa de algumas produções que talvez não funcionaram tanto e tal. Mas, cara, o multiverso é uma parada muito legal, uma temática muito legal, e que pode funcionar muito bem. Na verdade, eu acho que até trazendo o meu lado Marvete aqui, tá? Mas muita gente tem falado mal dessa temática de multiverso justamente por causa da Marvel, né?
que explorou essa temática em muitas produções e tal. Mas, cara, eu acho que o pessoal pega muito no pé, assim, sabe? Com essa questão do multiverso. Então, tipo, já cansou multiverso, já deu de multiverso. Não acho, sabe? Eu acho que é uma temática como qualquer outra que se for bem explorada, vai ser muito legal, cara. Entendeu? Vai ser muito legal. E aí, pra mim, uma polêmica que eu vou falar que eu acho que a maioria das produções de multiverso, eu vou falar mais na Marvel, mas eu acho que no cinema de super-herói, de uma forma geral, são boas, tá? Eu acho que são a minoria que não funcionaram e mesmo assim o pessoal, tipo, caraca, não dá mais multiverso, entendeu? Discordo dessa afirmação, acho que dá, e o James Gunn tá justamente mostrando pra gente aqui como usar isso, né? Ainda pouco, né? Não usou tanto ainda nesses 2 primeiros episódios, mas, né, a gente deve ver mais nos próximos episódios, então acho que vai ser muito legal. E antes de eu finalizar aqui o episódio, o vídeo, eu queria só falar uma coisa. Vocês viram que tá tendo cena pós-créditos em todos os episódios? Eu não falei no primeiro, mas tem cena pós-créditos no primeiro episódio, e nesse aqui tem também, tá? Mas não esperem grandes coisas, é só uma piada, tá? Então tem uma piada ali. É basicamente não é nem uma piada nova, é uma... Como é que eu posso dizer? É uma piada maior, né? Eles expandem ali uma piada que tem no episódio aqui na cena pós-créditos, tá? Então fiquem ligados aí e fiquem ouvindo as musiquinhas, né? Porque como sempre o James Gunn sabe usar músicas, então todos os créditos de Pacificador sempre vai ter uma música legal lá e tal. Então você fica ouvindo a musiquinha lá, que depois tem uma cena pós-créditos que muito provavelmente vai ser só uma piadinha, mas normalmente é uma piadinha muito boa. Então é isso, beleza? Esse foi nossa análise aí desse segundo episódio da segunda temporada de Pacificador, beleza? A gente lembra, esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Se tiver o nosso canal do YouTube, comenta aí o que você achou, tá, desse episódio, o que você tá esperando pros próximos. Além disso, deixa o like, se inscreva no canal, se tiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, você pode deixar o seu comentário também, mas deixa uma boa avaliação pra gente aí, tá? Deixa 5 estrelas aí pra gente, que vai ajudar bastante. E a gente lembra também para ficar sempre ligado em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram, tá? Que sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, a gente tá colocando lá. E a nossa cobertura de Pacificador, né? Vai ser semanal, tá? A gente vai falar de todos os 8 episódios. Estão sendo lançados aí todas as quintas-feiras, às 10, né? Às 22 da noite, na HBO Max, beleza? Então, e assim, mais uma vez, agradecer o pessoal da HBO e da Warner que mandaram os episódios antecipadamente pra gente, tá? Então a gente tá conseguindo ver com antecedência, gravar com antecedência pra vocês. E toda quinta-feira, logo depois do episódio, que sai às 10 horas, às 11 horas, já tem vídeo aí, a nossa análise, né? Essa nossa análise. Enfim, como eu falei, YouTube, plataforma de podcast, já tem logo depois do episódio, beleza? Você já pode conferir com a gente. Mas é isso, pessoal. Valeu, falou!